O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá! Na Bíblia Sagrada, a partir do Novo Testamento, aparece uma nova característica, o batismo. A gente percebe que, a partir de João Batista, ele começa a pedir para que as pessoas se arrependessem, se convertessem e se batizassem. Até os nossos dias hoje, batismo é uma coisa que pertence à igreja, ou seja, a partir do momento que você aceitou a estar do lado de Cristo, você é batizado. Mas existem várias formas de batismo. Por aspersão, onde uma aguinha é jogada na cabeça, por infusão, onde uma pessoa é mergulhada, parte do corpo, e o resto é jogado com uma xícara, alguma coisa, e por imersão. Afinal de contas, qual é o batismo apresentado na Palavra de Deus que é válido até os dias de hoje? Existem 3 formas. Qual é o verdadeiro, qual é o certo e se é que existe certo ou errado? Esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Nós estamos com a rádio nessa primeira meia hora, nessa primeira parte do programa. Você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, que também está conectado com a gente, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, aproveite e faça suas perguntas agora nesse primeiro horário para que a sua pergunta possa estar na mira da verdade, tá bom? E a você que está em qualquer lugar do Brasil, acompanhando pela TV Novo Tempo, nos mais diversos canais espalhados pelo nosso país, pelas TVs por assinatura que estão aí conectadas em parceria com a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos fazer o programa Na Mira da Verdade acontecer. Porque são as suas perguntas e os seus questionamentos que vão estar na mira, tá bom? Vamos começar cumprimentando o professor Leandro Quadros. Como é que tá, professor? Tudo bem? Tudo bem, amigo, graças a Deus. Parece que você tá com uma gravata do Colorado aí hoje, meu amigo. Não, você tá enxergando mal. Olha, você tem que olhar pra camiseta, camisa azul aqui, rapaz. Ei, essa aqui tu tem que olhar. Como é que você tá? Tudo bem? Olha o lado positivo. Tudo bem, meu amigo, graças a Deus. Contente de estarmos aqui em mais um programa. Eu queria mandar rapidamente, Tito, alguns abraços. Na verdade, eu tenho 365 abraços aqui. Ô, rapaz, então nós vamos fazer o programa hoje só de abraço. O primeiro abraço eu queria mandar para o senhor Valdemar Luiz, que é o sogro do Pavel, apresentador, Tito, conosco também do Na Mira, versão espanhol, não é? O seu Valdemar fez 87 anos, terça-feira passada, né? Que Deus lhe abençoe, irmão Valdemar Luiz, que a graça de Cristo continue lhe mantendo com essa saúde que o senhor tem. Um abraço também para alguns queridos dele, a Ruth Guidugli, de Londrina, Lloyd Castro, de Londrina também, Leontina Ferreira, de Sertaneja e Edna Alves, de São Paulo. Deus abençoe toda essa família. Um abraço também para Marcele Dantas Chaves e o pastor Paulo Chaves. Deus guarde e abençoe vocês no ministério de vocês. E o último abraço de hoje, vamos mandar um abraço para Anne Kemily e também para Madalene e Celso Alves. Eles são de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus os abençoe no estudo da Bíblia mais uma vez nessa ocasião. Ok, professor, muito bem. Eu mando um abraço a todos vocês que nos acompanham aí. Mas vamos começar o programa já, porque o assunto é polêmico. Meu amigo, eu recebi várias perguntas aqui pelo Facebook sobre a questão do batismo. E eu queria saber, afinal de contas, a instituição do batismo foi feita só a partir... Que é isso? Estão procurando meu computador aqui.
só existiu a partir do Novo Testamento a instituição do batismo. O porquê que a instituição do batismo só aconteceu após ou no período do Novo Testamento? Qual era o sentido de tudo isso? E nós sabemos que hoje existem 3 formas de batismo: por aspersão, por infusão e por imersão. Afinal de contas, o que a Bíblia nos orienta com respeito a batismo, professor? Pois olha, amigo Tito, essa é uma pergunta muito importante dos nossos telespectadores. Primeiramente, realmente existem nas igrejas cristãs diferentes tipos de batismo. Existe o batismo por aspersão, que é aspergir um pouquinho de água sobre a criança, não é? Existe o batismo por infusão, no qual a pessoa mergulha apenas parte do corpo dentro d'água e com algum recipiente joga um pouquinho de água na cabeça. E existe o batismo por imersão, que é imergir o corpo da pessoa na água. Agora, qual seria o batismo correto? Será que é relevante a forma como se batiza? Quando nós lemos Efésios capítulo 4, verso 5, percebemos que realmente não existe mais de um tipo de batismo verdadeiro. E como nós partimos de um princípio filosófico de que 2 coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, então uma das formas de batismo tem que ser verdadeira e as outras 2 não. Então o que diz Efésios 4, 5? Diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui está falando que há apenas, não é, um Deus verdadeiro, uma fé verdadeira, obviamente, e um batismo. A Bíblia não reconhece outra forma a não ser a forma apresentada na Bíblia. E qual é a forma correta de batismo? Qual é o significado disso? Você pode estar se perguntando. Você que está nos assistindo, por exemplo, pela primeira vez. Vou lhe ajudar a compreender isso. Primeiramente, vamos analisar o significado do batismo. Quando nós lemos Romanos capítulo 6, versículo 4, percebemos que ele tem um significado espiritual interessante. É um significado espiritual simbólico, mas há uma verdade muito forte por trás desse ritual simbólico. E encontramos aqui em Romanos 6, verso 4, que diz assim: portanto, fomos sepultados com ele, falando de Jesus, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui é dito que o batismo é um simbolismo, é uma comemoração da morte e ressurreição de Cristo. Quando nós somos batizados, nós estamos participando simbolicamente da morte e ressurreição de Cristo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai, assim nós, por ocasião do batismo, morremos para uma vida de pecado e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Se o batismo é comparado a um sepultamento, isso aqui já nos diz algo tanto sobre o significado do batismo, que é você expressar publicamente que crê na morte e ressurreição de Cristo por você. Além desse significado, você consegue demonstrar aqui qual é a forma de batismo correta. No geral, lógico, tem as exceções, um sepultamento é feito do corpo todo da pessoa, a não ser exceções, obviamente. Então, não é por acaso que o batismo é comparado a um sepultamento. Isso já indica que todo o corpo da pessoa deve ser mergulhado na água, em uma demonstração simbólica de que ela está morrendo para uma nova vida e ressuscitando para uma nova vida espiritual com Cristo. Este simbolismo do sepultamento é bastante sugestivo quanto à forma correta de batismo, ou seja, é mergulhar a pessoa na água. E o último aspecto que eu queria destacar é o seguinte: quando lemos a Bíblia, percebemos que realmente o batismo bíblico é aquele em que se mergulha a pessoa na água. Por exemplo, em João 3:23 é dito sobre João Batista o seguinte: João também estava batizando em Enom, perto de Salim,
porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Por que João Batista fez questão de batizar em Enom, perto de Salim? O texto diz assim: porque havia ali muitas águas. Se o batismo pudesse ser ministrado de outra forma, que não fosse mergulhando a pessoa na água, não tinha necessidade de João Batista ir a locais onde houvessem muita água. Além disso, considere o significado do termo batismo. Do grego baptizo significa mergulhar, afundar. Esse é o significado geral. Existem outros significados do termo, obviamente, mas no geral é esse o significado. Então, pelo simbolismo do batismo, que representa quando eu sou mergulhado nas águas, eu estou dizendo que eu estou morrendo para uma vida de pecado e ressuscitando para uma nova vida com Cristo. Pelo simbolismo do batismo, pelo fato de João Batista batizar apenas em lugares onde haviam muitas águas e pelo significado do termo batismo, concluímos biblicamente que o batismo bíblico, o único batismo bíblico, é aquele em que a pessoa é mergulhada nas águas. Eu sei que estou falando para muitos queridos que foram batizados por aspersão ou por infusão. É óbvio que a sua fé em Jesus é o que mais importa. Agora, pense também de um outro ângulo. A fé em Jesus tem que ser acompanhada da manifestação correta dessa fé. E o batismo correto para você manifestar esta fé na morte e ressurreição de Cristo é por meio do batismo por imersão. É uma prática que existia no judaísmo antes de João Batista, não é? Alguns judeus praticavam esse rito e Deus adotou este rito como uma forma de nós expressarmos fé no sepultamento de Cristo e na sua ressurreição. Que isso seja parte da sua experiência, amigo que nos assiste. Que você, após estudar a Bíblia e compreender certas verdades divinas, você possa expressar essa sua fé em Cristo por meio do batismo bíblico. Devemos ficar sempre com a Bíblia e não com interpretações que não condigam com o texto bíblico. Ok, professor. Muito bem, nós temos muitas perguntas e eu quero desafiar você, hein? Vamos responder aí o maior número de perguntas hoje. Tem muita gente aqui bombando com perguntas, quero ver como é que você vai sair, meu amigo. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso blog, quem mandou foi o Diogo, ele é de Guaramirim, Santa Catarina, e ele pergunta o seguinte: professor Leandro Quadros, por favor, tire essa dúvida. A Bíblia apresenta vários tipos de milagres onde Deus operava, principalmente na época do povo de Israel. Como, por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fazendo cair maná do céu. Por que não vemos esses grandes prodígios em nossos tempos? Gosto muito do programa Na Mira da Verdade e gostaria muito que a minha pergunta fosse colocada na mira. Sua pergunta está na mira. Professor, por que no passado a gente vê na Bíblia ali que Deus operava grandes milagres? O povo, o ser humano via os milagres de Deus. E hoje o que a gente vê são supostos milagres aí, que a gente vê até pela televisão. Como é que é isso, meu amigo? Por que Deus não se manifesta hoje como se manifestou lá para o antigo povo de Israel? Há alguns motivos para isso, amigo telespectador. Em primeiro lugar, quando nós analisamos esses milagres na Bíblia, percebemos que o propósito de Deus era revelar-se ao ser humano por meio desses milagres. Deus adotava principalmente este método de revelação no Antigo Testamento porque eles não tinham o acesso à revelação escrita como temos hoje. Hoje, por exemplo, nós temos muito fácil acesso à Bíblia. Na época deles, se podia ter acesso aos escritos bíblicos do Antigo Testamento indo apenas à sinagoga, porque os rolos eram grandes, eram caros de se produzir. Então Deus manifestava-se através de milagres para revelar-se ao povo. O milagre nunca foi um fim em si mesmo, mas Deus revelar o seu amor, o seu poder, o seu cuidado para com as pessoas. O primeiro motivo é Deus hoje adota como meio principal de revelação as Escrituras. Se você ler João 5, 46 e 47, Cristo diz
que crer nos escritos de Moisés é a mesma coisa que crer nele. Ou seja, devemos ir à Bíblia para fazer dela a nossa principal fonte de revelação. E em Lucas 24, 27, 44, você percebe que Cristo, ao invés de fazer um milagre para provar a sua ressurreição, ele preferiu provar a doutrina da ressurreição e da morte dele por meio do estudo da Bíblia, quando ele usou a Bíblia para explicar essa questão aos seus seguidores. Então, o principal meio de revelação hoje é a Bíblia. O segundo motivo encontramos em Mateus 7, 21 a 23. É um texto que eu já li várias vezes no programa. Ali é dito que muitos, mesmo fazendo milagres e expulsando demônios em nome de Cristo, vão se perder. Por quê? Isso demonstra que o diabo falsificaria nos últimos dias muitos dos milagres que Deus fazia. Lógico, não com a mesma intensidade como Deus faz, mas falsificaria. Então Deus não quer fazer desse o principal método de revelação, porque é o quê? Perigoso, já que o diabo está falsificando muito. Quando você vê uma manifestação milagrosa, é importante você comparar ela com a palavra de Deus. Se essa manifestação milagrosa não contradiz princípios da palavra de Deus e se não leva a pessoa a acreditar numa filosofia religiosa que contradiga os escritos bíblicos, aí é um milagre vindo de Deus. Do contrário, abra o olho, porque Mateus 7 diz claramente que muitos se perderão mesmo fazendo milagres. Muito bem, professor. Eu não falei para você como é que você faz para poder participar do programa, né? Para você participar do programa, nós estamos ao vivo aqui. É só você mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode acessar as nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e no nosso blog. Além de você poder mandar as suas perguntas, você vai ter a chance de acompanhar muitos outros temas que a gente fala aqui no programa todas as semanas. O nosso blog é novotempo.com/namiradaverdade. Agora pelo Facebook, tem uma pergunta muito interessante da Karine Cardoso, e ela diz o seguinte: a revelação muito usada nas igrejas pentecostais hoje em dia é bíblica, pois, pelo que eu já estudei, lendo os textos de Coríntios, Efésios, Gálatas e Deuteronômio, no capítulo 18, verso 20 a 22, não consigo conciliar, pois a Bíblia diz que a revelação deve ser uma mensagem sobre a palavra de Deus e não sobre a vida das pessoas. Isso que se pratica, isso que se pratica não seria adivinhações? A gente percebe, professor, que o nosso telespectador está estudando a Bíblia, porque ela está comparando. Você viu que ela citou ali vários textos e o questionamento dela é justamente com relação à revelação. O que a Bíblia nos orienta a respeito da revelação? O que ela disse aqui é que hoje as revelações acontecem, alguém que foi revelado falando alguma atitude sobre a minha vida, por exemplo. Será que é isso mesmo que Deus quer revelar para cada um de nós? Olha, uma pergunta interessante. Deus pode revelar a um profeta algo particular da vida de alguém apenas com um propósito: salvar o indivíduo. Nada mais do que isso. Nós vemos um exemplo disso, entre outros, ali em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Davi estava em adultério e Deus utilizou o profeta Natã para mostrar a Davi o grave pecado no qual ele estava mergulhado. E além de adulterar, ele matou o marido de Batseba, Urias, para ficar com ela. Então Deus revelou a Natã este aspecto particular da vida de Davi para levar Davi ao arrependimento. Então Deus, em casos emergenciais, ele pode sim usar o profeta para ajudar alguém nesse sentido. Porém, o objetivo de Deus nunca é expor a pessoa, a menos que haja uma necessidade extrema disso. Mas do contrário, Deus não quer expor a vida de ninguém perante os outros, ele quer ajudar a pessoa a arrepender-se. E outro aspecto importante é que, realmente, o que essa nossa telespectadora falou, a ênfase bíblica com o dom profético não é, de forma alguma, substituir o estudo das Escrituras. Então, quando as pessoas são levadas por meio do chamado dom de revelação a confiar mais no revelador do que na Bíblia,
as pessoas estão indo para o buraco realmente. Por quê? A Bíblia é o nosso padrão. É muito fácil utilizarmos de algo sobrenatural e sermos, ou melhor, é muito fácil utilizar em algo de sobrenatural e nos convencermos por isso. Então, nós temos que ter cuidado com isso, temos que ver o que a Bíblia realmente ensina. Ali em Atos 17:11, percebemos que Paulo considerou os crentes de Bereia nobres porque eles faziam o quê? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Paulo considera os de Bereia mais nobres que os tessalonicenses, porque além de eles receberem a mensagem de Paulo, eles iam conferir tudo na Bíblia para ver se Paulo pregava de acordo com a Bíblia. Então essa deve ser a nossa atitude diante de tais revelações, porque muitas delas não vêm de Deus, não posso julgar todas, obviamente, quem sou eu, mas muitas não vêm de Deus e outras são frutos da imaginação da pessoa. Agora, tem outras que dão certo realmente. E aí você precisa ir à Bíblia para saber se aquilo veio de Deus ou se veio de Satanás. Satanás pode usar pessoas para revelar algo da nossa vida com o intuito de nos prender, muitas vezes, a uma filosofia religiosa que não está em harmonia com a Bíblia. Então, temos cuidado com isso. Isso é uma verdade, porque até Pedro foi usado por Satanás ali. Eu me lembro quando Jesus falou, sai de mim, Satanás. Bem lembrado. Não é? Pedro ali, que estava perto de Jesus o tempo todo, foi advertido ali, pedindo para que ele se afastasse, porque era o inimigo que estava usando ele. Então a gente sabe muito bem que muitas vezes o inimigo pode usar pessoas que até mesmo nós achamos que são próximas de Deus ali, que estão convertidas, mas que estão sendo usadas pelo inimigo, não é isso? É isso mesmo, meu amigo. Isso aí, Pedro foi usado certa vez, em Mateus aqui 16, né? Vemos isso. Mateus capítulo 16 realmente mostra que Pedro, ele foi utilizado por Satanás. Então, se Pedro foi, qualquer um de nós pode ser, infelizmente, se nós não nos colocarmos, não é, nas mãos de Deus. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou aqui pelo Torpedinho SMS. Quem mandou foi o Pedro da Bahia e ele diz o seguinte: como harmonizar a crença adventista de que Cristo entrou no Santíssimo em 1844 com o que diz Atos 7,55, onde Estevão vê Jesus à direita de Deus após a sua ascensão? Professor Leandro Quadros, a gente sabe aí que você já falou algumas vezes que Jesus agora está operando no Santíssimo, no Santuário Celestial, a partir das profecias de Daniel ali, onde a gente chega ao ano de 1844. Agora, como que a gente concilia isso se em Atos está dizendo que Jesus já estava lá com o Pai quando ele subiu ao céu? Antes de responder essa pergunta, eu achei o versículo, Tito, que você falou. Eu falei que era em Mateus capítulo 16, é Mateus capítulo 16, verso 23. Onde quando fala de Pedro, né? Onde ele foi usado por Satanás realmente. Agora, veja bem, nós temos que analisar uma coisa, amigo telespectador. Aonde em Atos capítulo 7 é insinuado, ou aonde na teologia adventista é insinuado que Cristo ficou trancafiado dentro do lugar santo até 1844. Você nunca vai ver isso na teologia adventista. Nós cremos que quando Cristo subiu ao céu, ele começou realmente um ministério de intercessão em favor da humanidade e que em 1844 ele começa outra função que é a sua de juiz, no seu papel de sumo sacerdote. E que neste momento ele passa realmente do lugar santo para o Santíssimo. Agora, isso não significa que o trono do Pai estivesse só no lugar santíssimo. Se você ler Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, você percebe que na visão do trono de Deus, Daniel vê que o trono de Deus possui rodas. O que isso quer dizer? Quer mostrar que na compreensão hebraica, Deus não é um ser inamovível, que não se move, como pensavam os gregos, não é? Na compreensão hebraica, Deus é um ser que se move, se aproxima da sua criação, não é? Vivencia conosco as coisas. Então, essa dificuldade de crer que Cristo saiu de um compartimento do santuário celestial para outro é por causa da filosofia grega que está por trás da mente da pessoa. Então, tire essa filosofia. A teologia adventista não ensina que Cristo ficou trancafiado.
Ele tinha o seu ministério no lugar santo, mas ele podia ir no lugar santíssimo quando ele quisesse. Se ele quisesse dar uma passadinha por lá, podia ir para qualquer outro canto do universo, não é? É só uma questão de função. Ele exerce uma função de intercessor num lugar do santuário e a função de intercessor e juiz no outro. Então, estude o ritual do santuário no Antigo Testamento e aí você vai perceber realmente que há esse duplo papel de Cristo em dois lugares diferentes do santuário celestial. Do contrário, todo o simbolismo do santuário terrestre perderia o seu sentido. Muito bem, professor. Nossa, aqui o torpedinho não para de apitar, tem muita pergunta aqui. Já já vai entrar mais uma, mas eu quero colocar uma do blog que chegou aqui agora, o Sérgio Luiz Padovan, ele é de Indaiatuba, São Paulo, ele diz o seguinte: na Bíblia, o que quer dizer maldição? Professor Leandro Quadros, essa daquelas perguntinhas capciosas, meu amigo. A gente vê na palavra de Deus a questão de maldição. Deus até tem algumas maldições ali que foi feito para alguns povos, mas como entender isso na palavra de Deus, uma maldição? O que quer dizer maldição na Bíblia, professor? Olha, depende do contexto bíblico quando o termo é usado. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, nós percebemos que Deus apresenta, capítulo 28 do verso 15 em diante, Deus apresenta as maldições da desobediência à sua palavra. No início de Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14, ele apresenta as bênçãos da obediência. E do verso 15 em diante, as maldições. Percebemos que essas maldições são consequências negativas e desastrosas pela desobediência a Deus. Ou seja, Deus tem leis naturais e leis espirituais que Ele estabeleceu. Quando transgredimos essas leis, Deus permite que colhamos as consequências da transgressão dessas leis. E essas consequências são as chamadas maldições. Transgredimos leis físicas, leis espirituais ou leis morais de Deus, colhemos consequência negativa, colhemos maldição. Agora, noutro contexto bíblico, quando, por exemplo, você lê Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5, a maldição significa outra coisa. Por exemplo, muitos leem Êxodo 20, 4 e 5 e pensam que existe a chamada maldição hereditária, ou seja, já que um familiar meu teve um exemplo, um familiar meu teve um pacto com o diabo, então eu vou sofrer o castigo, a maldição por causa do meu familiar. Então, ao lerem Êxodo 24 e 5, muitos pensam isso, o que é um grande erro. Por quê? O texto fala o seguinte, é verso 6, na verdade é o verso 5 e 6. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Se você ler isso isoladamente, você vai pensar, não, Deus realmente castiga filhos por erros dos pais. Mas eu lhe convido para ler Ezequiel 18, 32. Ali é dito claramente também no verso 23 que Deus não pune um filho pelos pecados de um pai. Então, o que Êxodo 25 e 6 quer dizer com maldição? Aqui se refere à maldição hereditária, tá? Não a questão moral em si de um ato pecaminoso. Por exemplo, não é porque eu tenho um pacto, não é porque eu tenha feito no passado um pacto com o inimigo que o meu filho vai ser punido pelo que eu fiz. Agora, as consequências do meu erro, Deus permite que a pessoa sofra, porque consequências de pecado afetam a todos, porque o pecado é muito grave. Agora, isso não significa que Deus está punindo a pessoa pelo erro. Por quê? Ezequiel 18, 23 e 32 ensinam claramente que cada um é responsável por suas próprias atitudes. Então depende, irmão, do contexto onde está a palavra maldição, é a forma como você vai compreender o termo. Muito bem, professor Leandro Quadros. Tem perguntas aqui que eu tenho que pesquisar na Bíblia e ver o que o nosso contexto está dizendo aqui. A pergunta do, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Meu nome é Igor, o Igor.
Nós já vamos para o intervalo, mas eu vou colocar essa pergunta aqui, depois você vai me responder. Ele diz o seguinte, eu tenho uma pergunta que ninguém soube tirar essa dúvida minha. Ela está baseada em João 8,57. Por que 50 anos de Abraão, se Abraão viveu centenas de anos? Mas eu acho que ele não entendeu direito aqui. Pelo que eu estou vendo na Bíblia, Jesus está afirmando que a pessoa tinha 50 anos e não viu Abraão. Então, mas essa eu vou colocar já do intervalo. Vou formular ela aqui direitinho para você ficar na mira. Aproveite o intervalo, mande as suas perguntas para a gente vai colocando as suas perguntas na mira aqui e analisando o que a Bíblia vem dizendo e dando a resposta para você. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 10 horas e 4 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Os nossos amigos da rádio já saíram, obrigado aí, bom, eles não estão ouvindo aí, mas obrigado pela participação e a conexão com a Rádio Novo Tempo. E você que está ligadinho com a gente agora, pode mandar suas perguntas. Para você participar do programa, basta você mandar a sua pergunta pelo Torpedo SMS, o número é 12 98151 0101. 12 981510101, eu recebo aqui, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Falando em blog, deixa eu apresentar para você esta revista aqui, ó. Verdades para o Tempo do Fim, que você vai ver essa imagem dessa revista no nosso blog e você pode ter essa revista gratuitamente na sua casa. Isso aqui não é apenas uma revista, na verdade é um curso bíblico completo de 16 lições abordando os mais diversos temas bíblicos que você vai aprender a manusear este livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, a Bíblia Sagrada. Para você receber essa revista gratuitamente na sua casa, basta acessar o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, você vai ver a imagem desta revista, você clica lá e você vai ser direcionado para um espaço onde você vai preencher os seus dados postais para que a revista chegue aí na sua casa sem custo nenhum. Um presente do programa Na Mira da Verdade para você, você que gosta de estudar a Palavra de Deus. Então peça agora mesmo, é de graça. Peça e você vai receber aí na sua casa, tá bom? Bom, no bloco anterior, professor, nós estávamos falando aqui da pergunta do Igor. E ele diz o seguinte, eu não consigo entender, não soube quem me respondesse, não teve alguém que me respondesse a questão que está em João 8,57. Por que 50 anos se Abraão viveu centenas de anos? Eu acho, Igor, que você acabou confundindo o texto, mas eu vou ler aqui, professor, porque nós podemos fundamentar a questão da divindade de Cristo. Porque aqui é um texto da Bíblia onde Jesus está falando ali, e ele diz no verso 56, Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda, dizendo da segunda vinda de Jesus. Ele viu esse tempo, ou da vinda dele ali, né? Ele viu esse tempo e ficou feliz. Aí vem a pergunta que você questionou. No verso 57, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram a ele. Ou seja, o povo perguntou, não é isso, professor? A Jesus, afirmando que ele não tinha nem 50 anos e falando, você viu Abraão? O que você está dizendo aí? Como é que é essa questão aí, professor? É isso mesmo. Aqui, Jesus estava falando que Abraão tinha visto o momento em que Cristo viria morrer pelo ser humano. Ele está fazendo uma referência aqui lá a Gênesis 22. Quando Abraão oferece Isaque em sacrifício, ali ele compreende, e Deus manda um cordeiro, ali Abraão compreende que um substituto morreria pelo ser humano. Então Cristo está falando disso. E aí quando Cristo fala de Abraão com tanta propriedade, os judeus perguntam, mas você não tem nem 50 anos e você diz que Abraão viu você? Eles não entenderam que Cristo fazia uma referência lá ao passado, quando Deus se revelou para Abraão por meio de Gênesis 22. E aí, Cristo está falando o seguinte no verso 28, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apoiaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Ou seja, eles perguntaram assim, como é que você pode falar tão bem de Abraão e que Abraão viu o seu dia? Se você não tem nem 50 anos e Abraão viveu lá no passado. E aí Cristo fala, não, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, Cristo se identifica com o Deus eterno de Êxodo capítulo 13. Aí eles quiseram apedrejá-lo
por blasfêmia. Então é disso que o texto está falando e com muito carinho eu faço um convite aos meus amigos e irmãos testemunhas de Jeová. Analisem esse texto com carinho, vocês perceberão que aqui eles não querem apedrejar a Cristo simplesmente porque ele disse que existia antes de Abraão. Eles queriam apedrejar a Cristo porque Cristo se identificou aqui com o Deus Eu Sou de Êxodo capítulo 13. Então é muito importante você rever o seu posicionamento sobre Cristo, porque Cristo é muito mais do que uma simples criatura de Deus Pai. Cristo é eterno, como eterno é o próprio Pai e o Espírito Santo também. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui, olha, o SMS hoje está violento, viu? Obrigado aí pela participação sua. Se de repente a sua pergunta não foi pescada, não desista não. Continue mandando para a gente aqui, mas a gente está atendendo de todos os lados. Agora pelo Facebook, a pergunta vem do Adailton Nascimento. Não, desculpa, a Célia Pereira de Sá. Ela faz o seguinte questionamento. Formei um conceito a respeito do dilúvio há muito tempo atrás. Depois que aprendi a manusear esse aparato, a Bíblia, a internet, ou melhor, esse aparato, a internet, procurei a respeito da primeira chuva e encontrei lá no texto do livro da escritora Ellen White que falava algo bem similar ao conceito que formei com relação à chuva antes do dilúvio. Será que qualquer pessoa não estaria sujeita a pensar e escrever o que pensa? Não sei se consegui me fazer entender por quê. E a pergunta dela é o seguinte: por que então Ellen G. White seria uma profetisa? Ela diz o seguinte: ela pensou sobre a questão da chuva, foi pesquisar na Bíblia, ver como é que foi a primeira chuva no planeta Terra e se deparou com o livro da senhora White. Só que lá no livro da senhora White dizia exatamente aquilo que ela imaginou. Agora a questão dela é a seguinte: por que a senhora White é uma profetisa? As pessoas não podem, ela não pode ter escrito alguma coisa lá normal que qualquer pessoa pensa, como ela, por exemplo, pensou? Como que a gente pode comprovar que a senhora Ellen G. White, a escritora tão falada aí na Igreja Adventista, é de fato uma profetisa de Deus? Veja bem, eu vou sugerir para a telespectadora nos enviar essa citação para me entender assim melhor o que ela escreveu sobre essa questão do dilúvio, que é a maneira como você compreende. Talvez você tenha lido isso no Patriarcas e Profetas, que é uma obra dela em que ela começa falando ali do dilúvio, dos primeiros momentos ali de personagens bíblicos, né? Então nos mande a citação para analisarmos. Agora, para você crer no dom profético de Ellen White, você precisa estudar sobre a vida e a obra dela. Você tem razão, qualquer pessoa pode fazer um comentário a respeito de uma coisa e com o tempo aquilo provar ser verdadeiro sem que a pessoa seja um profeta. Agora, Ellen White teve muitas particularidades, não é? Ela teve muitas profecias cumpridas, ela escreveu mais de 100 mil páginas à mão, dando conselhos na área da educação, administração, teologia, psicologia, ciência e por aí vai. E aí você percebe que uma pessoa que não estudou, não completou o primário, o terceiro ano primário, ela escreve mais de 100 mil páginas à mão e se torna uma das maiores escritoras, das mais traduzidas no mundo. Então tem alguma coisa diferente na vida e na obra dela, que a torna um singular. Então eu recomendo uma obra para você, que o título é Mensageira do Senhor. Então é um livro escrito por Herbert Douglas, ou Douglas, não sei como é que é a pronúncia dele agora, não lembro, e foi publicado pela editora Casa Publicadora Brasileira. Então você pode ver as informações aí na sua tela sobre os contatos da Casa Publicadora Brasileira, site cpb.com.br ou telefone 0800 979 0606. Então essa é uma obra completa sobre a vida, obra e ministério de Ellen White. E para você ver o quanto ela foi usada por Deus para exaltar a Jesus e a Bíblia, recomendo a leitura do livro O Caminho a Cristo, que pode ser adquirido com a mesma editora. Então, eu não posso dizer para você assim, Ellen White é uma profetisa, você aceitar simplesmente. Você tem que estudar, né? E um outro aspecto importante, se você leu na internet que os adventistas fazem de Ellen White uma segunda Bíblia, saiba que é gente desinformada, não sabe o que está dizendo, infelizmente. Muito bem, professor, eu não posso deixar de fazer a pergunta do Adailton aqui, porque eu ia falar o dele e depois passei para a pergunta da Célia. Adailton, sua pergunta está na mira.
A pergunta do Adarilton Nascimento é a seguinte: olá, boa noite. Gostaria de saber mais sobre o sexto milênio. É verdade que ao fim do sexto milênio a Terra terá um milênio de descanso? Ou seja, será esse o milênio citado em Apocalipse? Obrigado, me chamo Adarilton Nascimento e sou de Maceió. A questão é a seguinte, professor. Uma vez que a Bíblia fala do milênio, uma vez que a gente estuda lá no passado a questão do ano sabático, sempre descansava no sétimo, existe uma certa teologia dizendo que o mundo tem mais ou menos 6.000 anos, ou vai chegar ao fim desse sexto milênio, e aí sim o sétimo milênio será o milênio de descanso. Entendeu? Ou seja, o milênio que a Bíblia apresenta aqui confirma essa doutrina de que sempre no sétimo se há um descanso. Isso é bíblico, professor? Não, isso é mais fruto, Tito, da especulação, na verdade, né? Porque o milênio bíblico não tem nada a ver com essa teoria. Na verdade, não tem como. Nós podemos dizer que a vida no planeta, nós que cremos na teoria criacionista, a vida é curta, pode ter relativamente entre 6 e 10 mil anos. Agora, dizer que a Bíblia detalha, não, o mundo tem exatamente essa data, não é esse o propósito da Bíblia, né? As cronologias bíblicas não são completas, porque as cronologias citam personagens e pessoas relevantes para o contexto histórico bíblico. Então, essa teoria, só por fato de as cronologias bíblicas não nos precisarem que o mundo tem 6.000 anos, essa teoria já por aí já cai por terra. E o segundo motivo é que quando lemos Apocalipse 20, percebemos que o milênio, quando lemos Apocalipse 20 com João 14, 1 a 3, na verdade, percebemos que o milênio será no céu, né? Então, essa coisa de sétimo milênio, que Jesus vai voltar após isso para mim é mais uma forma, mascarada, diríamos assim, de marcar uma data para a volta de Cristo. Então, eu prefiro ficar com Mateus 24, 36, que diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, e do que ficar aí conjecturando esse tipo de coisa que não faz parte da revelação bíblica, né? Muito bem, professor. Tem muitas perguntas também chegando pelo nosso blog aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação. Deixa eu falar como é que você faz para participar. Você pode mandar suas perguntas por SMS, o número é 12 981 510101, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta chegou pelo nosso blog. O Israel Mateus, de Palmeira dos Índios, Alagoas, ele diz o seguinte: quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? Por favor, me responda. São pessoas literais? Como vão ser mortas? Como vão ser ressuscitadas? O que quer dizer essas duas testemunhas de Apocalipse aí, professor? Na verdade, é a primeira parte da pergunta. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? O Apocalipse é um livro muito simbólico e tem um texto aí, no capítulo 11, onde diz duas testemunhas. O que dá para a gente entender sobre essas duas testemunhas? Aqui é uma coisa interessante. No verso 3, temos uma informação aqui que vai nos ajudar. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Bom, alguns dizem que são Elias e Moisés, mas não tem como ser essa a interpretação, porque aqui diz que as duas testemunhas profetizariam escondidas, vestidas de pano de saco, escondidas por 1260 dias. Sabemos que em profecia, um dia equivale a um ano. Então aqui se refere aos 1260 anos de domínio papal no período medieval, de 538 a 1798, onde o Antigo e o Novo Testamento falaram das verdades de Deus de forma oculta, porque apenas o alto clero poderia ter acesso à Bíblia. Eu recomendo que você leia esse verso com João 5,39. Jesus fala assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, quem melhor testemunha sobre as verdades de Jesus é a Bíblia.
Então nós cremos que as duas testemunhas aqui é uma referência ao Antigo e ao Novo Testamento. E quando no verso 7 afirma que a besta do abismo as atacaria e as mataria, vemos aqui uma referência a um fato histórico importante. Na Revolução Francesa, as Bíblias foram queimadas em praça pública e a França se declarou na época um país ateu. Depois perceberam os efeitos desastrosos de tirar a religião do povo, acabaram permitindo novamente a Bíblia entre o povo. Então nós cremos que se referem a esses fatos históricos. Analise esse capítulo do ponto de vista historicista, adquira um bom comentário que estude dessa perspectiva o texto bíblico e você vai chegar a essa conclusão também. Muito bem, professor. Nós começamos o programa hoje falando sobre a questão do batismo. E aqui no Twitter chegou uma refutação, ou não, ou pelo menos um questionamento, querendo colocar você na mira, meu amigo. Vamos lá. Quero ver aí como é que você se sai. A questão é a seguinte, quem mandou foi o Eliel José, ele diz o seguinte: sobre o batismo, como explicar então Paulo batizando o carcereiro se lá não tinha água para imergir e só tinha como aspergir? E então, como é que fica? Como é que foi o batismo do carcereiro, professor? Na verdade é o seguinte, primeiramente, poderia perfeitamente haver uma cisterna ali perto. Em todo cárcere, haviam cisternas onde a pessoa poderia ser batizada. Outro detalhe interessante, a arqueologia descobriu que atrás de muitas sinagogas, ou melhor, igrejas judaicas cristãs, haviam já tanques batismais para o batismo. Então nós cremos que Paulo tinha ali sim condições de batizar o carcereiro. Mas isso numa prisão? Oi? Isso numa prisão? Não era um carcereiro? Sim, o carcereiro ficava no cárcere cuidando, né? Então poderia ter atrás do cárcere, diríamos assim, vamos falar o presídio na época, uma cisterna de água de onde eles tiravam água para beber. Então o batismo poderia ser realizado ali perfeitamente. Considerando também uma outra coisa, quando lemos Atos, por exemplo, na verdade Mateus 28, 19, percebemos que quem instituiu o batismo em nome da Trindade foi Cristo. E aí lemos em Mateus 3, 13, ou melhor, 16 e 17, que Cristo foi batizado por imersão. Eu duvido que Paulo batizasse uma pessoa de maneira diferente como Cristo foi batizado. A não ser que Paulo fosse um desobediente, um rebelde, não é? Na verdade, não foi esse o contexto, né? Você percebe que se Cristo foi batizado por imersão em Mateus 3, 16 e 17, e Paulo era um seguidor de Cristo, é óbvio que Paulo batizou como Cristo foi batizado. Jamais Paulo iria adotar. Então esse argumento que realmente, até existe no meio católico esse argumento de que Paulo teria batizado por aspersão o carcereiro, não é um argumento válido. Paulo não contradiria a forma como Cristo mesmo foi batizado, não é? Muito bem, professor. A próxima pergunta aí, mas antes de fazer a próxima pergunta, eu quero agradecer as pessoas que vieram aqui nos assistir ao vivo. Eu queria mandar um abraço, dá um tchauzinho aí pro pessoal que está vendo vocês ali, ó, olha lá, naquela câmera ali, nós temos ali o Rafael, a dona Benedita, a Rita de Cássia e o Vitor. Eles são aqui de Jacareí e vieram aqui para ver se o programa realmente é ao vivo. Estão aqui, ó, se você um dia quiser ver se o programa é ao vivo mesmo, se o professor responde ali na lata, se ele não sabe o que eu vou perguntar para ele, e nem eu sei o que vai chegar aqui para mim, vem aqui assistir com a gente. Será um prazer receber você aqui, tá bom? A próxima pergunta, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, a pergunta do Levi chegou pelo Facebook e ele diz o seguinte: olá, amigos, uma pergunta. Deus permitiu que o homem comesse dos animais antes do dilúvio ou depois dele? Porque em Gênesis 1, 29 e 30, parece que Deus tinha dado permissão para Adão e Eva comerem de algum animal. É isso mesmo, professor? A Bíblia nos relata aí se Deus permitiu ou não permitiu comer carne e quando foi que ele permitiu isso? Veja bem, quando lemos Gênesis 1, 29 e 30, percebemos que Deus não deu para Adão e Eva o regime carne. Por quê? O que diz Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Então a morte, tanto dos seres humanos quanto dos animais, vem em consequência do pecado. Então se Deus tivesse dado o alimento carne para Adão e Eva, então Deus já criou Adão e Eva juntamente com o pecado.
Não é esse o que a Bíblia ensina. Deus criou o mundo perfeito e ao final da criação, em Gênesis 1:31, Deus diz que tudo ficou muito bom. Então, se lermos, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, o texto vai ficar mais claro para você. Gênesis 1:29-30, e disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão para alimento de vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos grandes animais e os grandes animais da terra. Então Deus está falando que Ele deu o mesmo regime alimentar, tanto para homens quanto para animais, ou melhor, quase o mesmo. Mas não está falando que Deus autorizou, não. A autorização divina para usar carne ocorreu depois do dilúvio, realmente, numa situação emergencial, mas obviamente os antediluvianos já comiam carne antes de Deus autorizar, Eles eram tão depravados que comiam os animais até mesmo crus, Então, naquela época, diferente de hoje, obviamente, mas naquela época eles eram bem sanguinários mesmo. Então, Deus autorizou ali em Gênesis 8 e 9 e, obviamente, para Adão e Eva o regime foi vegetariano. Muito bem, professor, eu ainda tenho 3 minutinhos para acabar, mas nesse mesmo assunto que você falou, pelo Twitter, o Marcos Vinícius pergunta o seguinte: a Bíblia menciona gigantes antes e após o dilúvio. Os vistos após o dilúvio são descendentes de Noé ou são sobreviventes do dilúvio? A Bíblia relata alguma coisa se houve sobreviventes no dilúvio, professor? Não, a Bíblia é muito clara em dizer, por exemplo, eu vou ler aqui um texto. Temos 2 minutinhos. Se encontra aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro, ao comentar a história de Noé, diz assim: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Ou seja, de acordo com a Bíblia, só Noé e mais 7 pessoas foram preservadas. Noé, seus 3 filhos, as esposas dos filhos dele e a esposa de Noé. Então, obviamente, os gigantes que existiram após não tem nada a ver com os antediluvianos. Simplesmente isso revela que a raça humana estava num processo de degeneração genética e que alguns continuavam com um tamanho grande, enquanto que outros, a maioria, foi se degenerando em tamanho, em vitalidade e tudo mais. Ok, a pergunta aqui nesse mesmo assunto ainda, a gente tem 1 minutinho, quero ver se você consegue aí, professor. A questão é a seguinte: pelo nosso blog, o Cristiano de Pernambuco, de Dormentes, no Pernambuco, pergunta o seguinte: professor Leandro Quadros, minha pergunta é em cima da história de Noé. Eu sei que toda a sua família se salvou no dilúvio, mas eu queria saber se tem na Bíblia ou livros relatados de que outras pessoas se salvaram mesmo morrendo antes do dilúvio, ou morrendo no dilúvio. Tem alguém que se salvou no dilúvio, professor? Não, realmente. Ou que se salvará, que estará no céu, por exemplo? Da salvação, aí não, pelo seguinte: quando fechou-se a porta da arca, acabou-se as chances. Deus deu um período longo de arrependimento para o povo, mas eles não aceitaram. Quando Cristo fala sobre o dilúvio, em Mateus 24, ele mostra claramente que aquele povo não tem mais chance para eles. Eles ficaram aí em torno de 120 anos recebendo mensagens e, infelizmente, não aceitaram. Então leia Mateus capítulo 24 e você vai perceber, amigo telespectador, nos versos 39 e 40, ou melhor, a partir do verso 37 a 40, Cristo compara. Ele dá uma explicação do dilúvio, faz uma comparação com sua segunda vinda, e aí ele dá a entender realmente que aquele povo pereceu realmente para sempre, infelizmente. Ok, professor, acabamos o nosso programa, o nosso tempo já estourou, mas a gente se encontra terça-feira que vem. Tudo bem, um abraço, amigo Tito, um abraço a você, amigo telespectador. Muito obrigado pelo carinho e nunca se esqueça de uma coisa: sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um abraço. E aqui no programa, você sabe, sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.